Eu não acredito em você. Você deve ter dito isso de propósito, não foi? O par de olhos espertos de Toras voou para as costas de Lei Lin. Você viu que, depois de ouvir suas palavras, sua namorada está com o coração partido como coxo. Lei Lin nem sequer voltou atrás. No entanto, é hora de acabar com isso. Lei Lin olhou para o céu, e os raios de luz foram ainda mais brilhantes do que o amanhecer. Os magos eram seres inteligentes. Ao ameaçar Lei Lin, Toras só nutria uma esperança insignificante. Seu objetivo principal era o mais provável de ganhar tempo até que outros acólitos pudessem apoiá-lo. Os acólitos da Abyssal Moon Forest Academy no plano secreto estavam em extrema desvantagem. Agora também era o segundo dia, e os acólitos inimigos já teriam se reunido. Uma vez que Lei Lin foi descoberto, uma cena de ligar e gritar para ele ser morto aconteceria. Naquela época, os inumeráveis feitiços que poderiam cobrir o céu e a terra choveriam sobre ele. Mesmo se Lei Lin tivesse o Falenstar pendante, sua energia era limitada. Que fim alguns ingredientes apareceram nas mãos de Toras, quando ele deu vários passos para trás. É claro que é para acabar com este jogo bobo. Os olhos de Lei Lin brilharam e cantaram um encantamento. Sim. Um gás verde avermelhado espalhou-se pelo chão gelado. Quando o gelo e uma fina camada de névoa entraram em contato com o gás vermelho, a temperatura do campo de batalha subiu imediatamente alguns graus. Quanto à névoa verde, continuou a se espalhar pelo campo. A visibilidade baixou imediatamente, e não se podia ver além de um raio de 3 metros. Este é um feitiço que eu especialmente preparei para você, Flaming Cloud of Afterlife. Lei Lin falou baixinho. Mais cedo, quando ele trocou sentenças sem sentido com o oponente, ele estava realmente usando o iChip para cálculos. Além disso, ele montou o campo, plantando vários tipos de ingredientes nele. Apenas um mero gás corrosivo. Toras desdenhou-o. Em todo o seu corpo, havia uma corrente azul. Se alguém descreveu a corrente em seu corpo como apenas uma camada fina antes, agora pode-se dizer que já se expandiu para terça-feira 1º centímetro de espessura. Go! Toras apontou, e a corrente azul carregou diretamente na névoa verde avermelhada. Se para onde a eletricidade ia, o gás verde avermelhado evaporava, revelando a área ao redor. No entanto, o rosto presunçoso de Toras não foi mantido por mais de um momento antes de mudar. Esta onda de energia. Você não é um noviço do nível 1, mas um noviço do nível 3. Do centro do gás verde avermelhado, flutuações de energia podiam ser claramente sentidas. Sua própria cobra elétrica foi imediatamente corroída pela névoa verde. Além disso, um traço de cor verde estendeu-se continuamente ao longo da trajetória do relâmpago em direção a Toras. Não, Toras deu um olhar profundo para Lei Lin, que estava no meio de nuvens de neblina e, em seguida, simplesmente começou a correr. Lei Lin balançou os braços e um anel mágico verde envolveu Toras e ele diminuiu a velocidade como se estivesse preso por correntes. Se uma nuvem de fumaça vermelho-verde se espalhou perto de Toras e envolveu seu corpo. A fumaça ficou mais densa e logo Lei Lin não conseguiu ver Toras. Crackle. Sob a nuvem flamejante da vida após a morte veio o som de trovões e raios, junto com os gritos de angústia de Toras. Lei Lin sorriu friamente. Esta nuvem de vida após a morte foi modificada por Lei Lin, e foi especialmente inserida com as partículas de energia mais conducentes para o elemento Lightning. Pode-se dizer que foi a ruína de todos os acólitos do elemento Lightning. Depois de ouvir os gemidos dentro da nuvem da vida após a morte, e os ruídos da carne corroídos, uma expressão perturbada aparece no rosto de Biki. Arg! Eu vou te matar. Uma dúzia de segundos depois, Toras saiu da nuvem da vida após a morte em Lei Lin, trazendo uma bola de nuvem que se agarrava a seu corpo. Depois de ver a aparição de Toras, Biki e o outro acólito soltaram um grito aterrorizado. Nesse momento, Toras estava seminu, com a roupa quase dissolvida.
Em seu corpo havia muitos abscessos que vazavam com pus amarelo espesso. Um de seus globos oculares havia caído da órbita, mantido ali pendurado por alguns tecidos ensanguentados ainda presos a ele. Junto com alguns pedaços faltando de carne em seu rosto, agora mesmo Thoras parecia uma imitação do cadáver de Leilin do anterior nosso mundo. Embora os acólitos possam usar partículas de energia para fortalecer sua vitalidade, uma força vital tão forte ainda é extremamente rara. Leilin esticou as mãos, e um guarda preto de pulso automaticamente estendeu seu alcance, finalmente se transformando em um arco preto onde uma flecha afiada com um espinho invertido estava entalhado nele. Velocidade e umidade do vento no cálculo, ajustando a trajetória, sob a ajuda do airship. Agora as habilidades de arco e flecha de Leilin eram de mestre de arco. Xixiu. 4 flechas foram disparadas do arco e, como raios negros de luz, atravessando o céu, penetravam diretamente nos 4 membros de Thoras, prendendo-o ao chão. Urg Thoras lutou. A carne em seu corpo caía continuamente no chão, e parecia que até mesmo sua voz estava afetada. No momento, ele não conseguia nem mesmo pronunciar uma única palavra. Nós. Olhando para esta cena, os olhos de Biki pareciam um pouco desnorteados. Somos nós quem venceu, mas ainda há algumas coisas para fazer. Leilin voltou a apontar o arco e apontou para a garota ao lado de Biki. Qual é o seu nome, Mo? Mali. Senhor, testemunhando Leilin usando a nuvem da vida após a morte para torturar Thoras de uma maneira tão impensável. A acólita feminina rendeu-se muito rapidamente. Muito bom. Mali. Vá até lá e derrube a cabeça decepada do inimigo que tentou matar seu amigo. Não. Você não pode fazer isso. Mali ainda é uma criança. Eu vou poder fazer isso por ela. Biki se levantou ao mesmo tempo. Uma flecha passou pelos cabelos finos ao lado de suas orelhas, voando para longe. Não contrarie minhas ordens. Se não, a próxima flecha será pelo seu cérebro. Os olhos de Leilin brilharam friamente, aparentemente diabólicos. Eu vou àquela mulher acólita chamada Mali, falou, e Biki ficou em silêncio. Eu gosto de garotas que são obedientes. Leilin balançou a cabeça e usou uma flecha para apontar Thoras, que estava se debatendo no chão. Então, depressa e faça isso. O acólito feminino rangeu os dentes. Ela pegou uma faca que estava embutida em joias de suas vestes e caminhou para frente. Olhando para Thoras, que estava preso ao chão em seus 4 membros por 4 flechas, sua expressão era extremamente complicada. Foi essa pessoa, que foi considerada como um potencial magus, um acólito genial que possuía um artefato mágico. No entanto, neste momento seus 4 membros estavam presos ao chão como se um cachorro estivesse esperando para ser abatido. Esse sentimento se estendia como videiras, espalhando seu alcance em seu coração. Este é o sabor do poder. Que ótimo! Olhando para o acólito feminino erguendo o punhal, Leilin se moveu rapidamente e agarrou o Biki, recuando dezenas de metros atrás. Deixe-me ir, seu pervertido doente. Biki continuamente se debatia. De seu aspecto, essa acólita em que Leilin se transformava era uma estranha para ela. No entanto, ele tinha um poder impensável e ele era extremamente sem emoção. Mais cedo ele disse que ele estava resgatando ela. Ainda em um piscar de olhos, ele apontou uma flecha para ela e até mesmo demitiu. No coração de Biki, agora Leilin era agora um louco um tanto poderoso. Além disso, no mundo dos magos, devido a problemas que ocorriam com experimentos e meditações, era possível que seu estado mental fosse afetado. Leilin encolheu os ombros. Depois de manter distância, ele soltou o Biki. Neste momento, ambos os olhos brilhavam e encaravam o acólito feminino que segurava uma adaga diante de Thoras. Demasiado imprudente. Muito precipitado. A taxa de ganho que o airship fornecido anteriormente não foi considerado alto. Além disso,
Dizia que eu só poderia matar este acólito depois de pagar o preço de sofrer lesões leves. No entanto, agora ele é apenas um pedaço de carne em uma tábua de cortar. Para mim, açougueiro. A não ser que há alguns trunfos desconhecidos em seu corpo. Os olhos inteligentes de Leilin olharam. Depois de segurar a adaga, Mali olhou na direção de Leilin novamente. Neste momento a flecha denteada em seu arco ainda estava apontada para ela. Ela só podia desesperar quando fechou os olhos e perfurou a adaga para baixo. Que pena! Nesse momento, Thoras de repente abriu os olhos, revelando a morte e arrependimentos não resolvidos em seus olhos. Eu nunca pensei que eu realmente usaria esse movimento um dia, muito menos para lidar com o mero acolite nível 2. Estrondo em sua voz, incontáveis raios apareceram do corpo de Thoras. Estes relâmpagos foram extremamente violentos e se espalharam pelo corpo de Thoras em um instante, até mesmo convergindo para dentro. Depois que o raio atingiu um ponto extremamente pequeno, o corpo de Thoras explodiu de repente, com o barulho do enorme estrondo reverberando por toda a área. A onda sonora varria tudo continuamente, arrancando plantas e enviando pedrinhas voando. Tenha cuidado no momento em que a explosão ocorreu. Leilin imediatamente puxou o bique para o seu lado e quebrou uma poção no chão, poção do escudo revolucionário de Trevar. Ao mesmo tempo, o pingente estrela caído em seu pescoço também emitia um brilho obscuro. Sob a proteção da poção e da camada de luz, o solo sob Leilin Bique não foi tocado nem um pouco. Era ainda mais alto que a área circundante de um certo comprimento, potência estimada do alvo. 16. Tipo de feitiço, combustão de cadáver. 45,7%, campo elétrico. 34,5%, olhando para os dados do iShip, Leilin finalmente entendeu como o iShip vem com a taxa de ganhar. Embora ele tivesse o Falenstar pendante, ele só podia resistir a magias que eram de 15 graus ou menos. Quanto à explosão final de autodestruição de Thoras, estava obviamente a 16 graus, o que poderia quebrar a defesa do Falenstar pendante e causar danos a Leilin. No entanto, o último hit foi feito por Mali, enquanto Leilin se distanciou dezenas de metros atrás. Ele não apenas sofreu pequenos danos colaterais da explosão, mas também houve tempo para colocar suas defesas. No entanto, um grau de 16 já está perto do valor de um magus. Ele é de fato um dos principais acólitos de uma grande facção. Em direção a seus inimigos mortos, Leilin nunca poupou seus elogios por eles. Você é um assassino. Carrasco. Você sabia há muito tempo que o oponente se autodestruiria, não é? Bique, que estava no abraço de Leilin, empurrou-o para longe, seus olhos bonitos cheios de lágrimas. O terreno onde Thoras se autodestruiu transformou-se em um grande buraco agora, junto com pedaços de roupas e carne carbonizada. Na explosão anterior, Thoras e aquela acólita feminina, Mali, naturalmente morreram juntos. Até mesmo os restos de seus cadáveres foram misturados.